Salve, salve galera BR, eu sou Cascudo Pescador, sejam todos bem-vindos ao canal e a esta videoaula. E no tutorial de hoje vim aqui então fazer a continuação dos vídeos aí removendo o amplificador da placa de televisor, aquelas famosas tubo de imagem antigas, removendo então o amplificador, serrando ele completo do televisor, reutilizando da forma que está impresso aí os componentes todos soldados na placa. Talvez seja muito mais fácil até do que você construir, tirar os componentes, pegar o datasheet, fazer o layout lá em madeira ou até mesmo em fenolite e estar refazendo. Se você é apaixonado por eletrônica, assim como eu, com certeza você vai querer remover os componentes e fazer a gosto o circuito. Mas como o meu canal não é só feito de pessoas experientes ou que tenham algum conhecimento em eletrônica, então nós devemos compreender que tem algumas pessoas aí que têm certas dificuldades ao pegar e fazer o esquemático. Tem outras que têm uma maior facilidade, assim como na escola tem alunos mais rápidos, que pegam o conteúdo depressa, e tem outros que não pegam o conteúdo por diversos fatores. Mas vamos lá então. Como eu falei numa videoaula passada para vocês, você tem que pegar e verificar onde está o amplificador do teu televisor. Cada televisor e algumas marcas, elas têm algum padrão de certas marcas que utilizam um CI praticamente para todos os televisores. Tem outros que mudam de televisor para televisor. Tem uma marca que vai aparecer aqui no visor para vocês, que ela utiliza o TDA 7266SA em praticamente todos os televisores, os últimos de tubo que saiu. E tem outros aí que cada modelo do televisor é um CI diferente. Os mais tops usam um CI melhor, de uma melhor qualidade. Os inferiores usam um CI mais inferior e assim por diante. Então você deve identificar aonde está a parte amplificadora do teu televisor. Mas antes de partirmos aqui para mais explicações, se você precisa de componentes eletrônicos, CIs para amplificação, transistores para amplificação de som, transistores para RF, entre diversos outros componentes e ferramentas, tanto para eletrônica robustas e casual, tanto para profissional, para lojas e assistências técnicas, tanto para a indústria também, aqueles componentes mais parrudos, disjuntores, tiristores, triacs e diacs, capacitores de potência, entre diversos outros componentes. Se você precisa de cooler, ventilação, baterias, fontes de alimentação, se você precisa de semicondutores em modo geral, você pode encontrar a Globitech, vai aparecer aqui em cima o Instagram dela, e abaixo do vídeo os contatos das redes sociais também para você estar adquirindo os componentes e ferramentas, multímetro das melhores marcas aí do mercado, fontes para a bancada, você consegue tudo na Globitech. Loja de componentes eletrônicos localizada em Mogi das Cruzes, São Paulo. Pode conversar com o meu amigo Charles, lá que você com certeza vai fazer o melhor negócio do mercado. Então, com a minha placa do meu televisor aqui em mãos, já foi tirado praticamente todos os componentes. A minha equipe aqui é fantástica mesmo. Já foi quase tudo retirado, então ficou o playback, que é uma coisa aí que vai estrovar um pouco no vídeo, mas não quer dizer. Você vai analisar o televisor. Geralmente, todos os casos aí, minha experiência fala mais alto, o amplificador aí, ele fica perto onde vai o chicote do alto-falante. Então fica muito fácil você pegar e seguir os fios do alto-falante. Cascudo Pescador, mas eu não... O meu tá sem alto-falante, sem chicote nenhum e tal. Daí você precisa baixar, se você não tem conhecimento nenhum, você precisa baixar o esquema da placa do televisor para você estar identificando, tá certo? Mas olhando assim, é muito fácil de estar vendo. Você pode também pesquisar
pelos nomes dos CIs aqui. Por exemplo, aqui nessa placa eu mandei deixar o estágio de amplificação. Você pode pesquisar pelo nome dos CIs, que no datasheet lá ele diz se é de amplificação ou não, e aí se torna muito mais fácil de você estar verificando. Esse televisor aqui é da marca que vai aparecer no visor para vocês. Esse TDA é fabricado por ela também, utilizado e bem padronizado em vários modelos. Esse CI foi feito para televisores mesmo. Ele entrega quase que 1 watt, pelo menos no datasheet dele diz 1 watt de potência, uma tensão de 12 a 28 volts. Eu até tenho um esquemático dele, então o amplificador dessa minha placa de televisor ela está aqui. E está muito bem agrupado aqui, uma coisa muito bem feita mesmo, não tem componentes espalhados. Então todos os componentes aqui dentro desse dissipador aqui, vamos ver se eu consigo dar um foco. Todos os componentes aqui são os componentes do nosso amplificador. Então eu posso serrar em volta desse dissipador aqui, que o meu amplificador está aqui. Uma coisa bem pequena mesmo, bem discreta. Mas é lógico que eu vou serrar um pouco mais longe para mim ter uma certa segurança, se no caso a placa eu vim de trincar alguma coisa, então você já tem a noção disso. Que tem alguns estágios de amplificação que ele fica perto aí da fonte e esquenta, fica bem marrom aqui, é capaz de na hora de você estar serrando aí com a ferramenta que você tiver, que aconteça de estar danificando. Por exemplo, esse é o meu AN5265. Eu recomendo, e você precisa, quase que obrigatório, que você precisa baixar o esquema, o manual de especificações do datasheet do teu CI. Você vai lá no Google, digita, por exemplo, AN5265. Dependendo de alguns CIs, ele vai puxar de cara, datasheet. No datasheet tem um esquemático de aplicação. E tem alguns que tem até o layout para você estar desenvolvendo o projeto aí no Fenolith e corroendo lá ele. Então você vai pesquisar. Por que você vai pesquisar? Porque cada televisor tem um CI diferente, tem um estágio de amplificação diferente. E a partir dele você vai verificar entradas de tensão, positivo, VDD, VCC, B+, e o GND dele também, fora a entradinha de áudio aonde vai localizado. Porque se você seguir o alto-falante, a nossa conexão está aqui, então essa conexão para o teu alto-falante aí tá tranquilo, você já sabe. Mas a entrada de alimentação você precisa saber os pinos dele. Então você vai pegar e vai ter que baixar. No caso eu já copiei o meu aqui, então nós podemos já observar aqui que nós precisamos só achar o GND da placa e o positivo. Por exemplo, esse aqui vai 2 positivos, um 12 e um 18, mas nós podemos alimentar ambos com 12 também, não tem problema. E o meu set vai ser o GND e os pontos ligados aqui, onde tem um monte de risquinho, é o GND. Neste CI nós temos o mudo, que é o controle do volume, que vai a GND para deixar ele mudo. E a entradinha de áudio vai ser no 2 com o capacitor de 1 microfarad que prevê lá no meu esquemático do meu datasheet. Então é mais ou menos isso aqui, pessoal. Estão vendo? Nós vamos ter que cortar ali e ver onde vai a entrada de tensão. Como eu já falei nos outros vídeos para vocês, o capacitor de potência lá, de filtragem do circuito já entrega o positivo e GND nos amplificadores, então fica muito mais fácil. Vamos lá então aqui que eu vou ter que serrar essa placa. Eu vou serrar ela aqui, nesse ponto. Aqui também. E vou serrar, deixar uma distância parecida assim, meio que padrão. Aqui então, eu vou serrar aqui, pessoal. Talvez eu mostre serrando ou já venha com ele completo. Eu insisto para as pessoas baixarem o
O esquemático, porque todo o CI, ele tem um esquemático na internet que é muito fácil de encontrar. E tem muitas pessoas que ficam pedindo para mim estar desenvolvendo tal, sabendo que tem na internet tudo certinho lá. E outra que você tem que baixar, porque se você tem preguiça de estar baixando o datasheet, dá-se a entender que você não tem vontade alguma de estar desenvolvendo e assim que eu vejo, que para mim é uma questão de preguiça mesmo. Vejo que acontece muito nas escolas que é a falta de preguiça, aí só falta o professor dar o trabalho aí, fazer o trabalho e dar a nota. Então é uma questão aí de que a pessoa que está verificando, tentando fazer, tem que ter um pouco de força de vontade. Vamos lá então que eu vou serrar, talvez eu mostre para vocês eu serrando, tá certo? Então já retorno. Então está cerrado aqui o meu amplificador, vocês viram aí no vídeo. Serrei aquela parte que estava aqui sobrando também. Mas na hora que eu fui serrar esse pedaço aqui, ele acabou trincando. Mas eu até já colei, mas não vai influenciar aqui no desempenho e no nosso amplificador. A parte do circuito, na realidade, ele está daqui para cá. Tá bem no centro mesmo do nosso amplificador. Outro detalhe que vocês podem ver que o amplificador aqui ele está bem concentrado, que aqui, nessa parte em que passa essas linhas aqui, levando a informação de um lado da trilha da televisão, da placa da televisão, vai para o outro lado. Então aqui nós até podemos ter essa noção. Outro detalhe, no teu circuito aí, como o televisor antigo, ele vai ter soldas rompidas e solda fria. Ó, rompido, rompido, rompido aqui também, que você vai precisar fazer antes de iniciar a soldagem dos fios aqui do teu amplificador. O que eu vou fazer agora então, vou dar uma acelerada no vídeo aqui. E vou ressoldar esses pontos aqui para o bom funcionamento do nosso amplificador. Tudo ressoldado então aqui, como vocês podem ver. Veja aí que soldinha da hora, bem perfeitinha. Outro detalhe que você tem que se atender aí, se atentar quando você serrar a tua placa, nesses pontos que você tem que limpar, porque ele pode ficar fechando curto aí no CI, tá certo? Vamos lá então aqui, vamos ver. O meu CI de frente, ele é assim, começa no número 1, termina no número 9. Então, virando ele aqui, o número 1 vai estar aqui. Já está marcado até. Vamos ver aqui. Número 1. E o número 9. Só que ele aqui está de ponta cabeça, mas se a gente virar aqui, então... O número 1 e o número 9, eles vão ser os dois positivos. O número 1, 12. E o número 9 vai ser o 18. Mas eu vou ligar os dois do 12 para ver se vai funcionar. E o número 7. Número 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Que está aqui. Que vem nessa trilha maior.
que contorna aqui, vem sair nos pontos do dissipador, é o GND. Então eu vou soldar os fios aqui nesses lugares. Podemos soldar o GND aqui nesse ponto, um fio roxo. E o fio amarelo aqui vai ser o nosso positivo. Nós podemos soldar o número 1, vai aqui, que vai até o capacitor ali, então, do GND. Se você quiser seguir a trilha do teu projeto aí também, tranquilo. Beleza, nós vamos ter que puxar um jumper aqui, então, do número 1 até o número... Então, número 9. Ok, então os fios da alimentação tá beleza. Agora nós vamos puxar aqui o fiozinho no nosso P2. O P2 aqui ele tem positivo e negativo também. O perto da borracha ele é o negativo GND do nosso áudio. E os dois apontam aqui, como esse aqui é estéreo, tem dois, e os dois vão ser positivo do áudio, o RL. Se for mono, só vai ter um. No caso, esse é mono, mas ele tem uma ponteira estéreo. Mas o áudio que vai sair aqui é mono. Então, o fio inteiro preto aqui vai ser o perto da borracha, o GND do áudio. E o que tem a listrinha branca aqui vai ser o da ponteira. O teu aí não sei como que vai estar. Eu passo as dicas aí dos cabos que eu tenho. O teu às vezes pode ser preto, pode ser o GND. E o vermelho, o laranjado, o amarelo, o positivo. Então, esse fiozinho preto nós vamos soldar aqui, junto com o GND. E agora o da listrinha aqui, nós vamos levar ele até nossa entrada de áudio. A entrada de áudio do nosso aqui vai até um número, o número 2, antes do capacitor. Então, número 1, número 2, o 2 vem aqui com esse capacitor. Vamos virar aqui. Vai ser este capacitor, aquele capacitorzinho prateado ali, tá certo? Então, nós vamos soldar aqui. O teu você vai ter que ficar esperto lá, onde você vai ter que soldar. Verificar, procurar, seguir a trilha. Porque as aqui são informações globais, como eu já falei em outros vídeos, informações sobre amplificador mais geral, mais genérica, mas a forma de você estar fazendo pontos de alimentação, entrada de áudio é a mesma. Então, se você seguir a dica, você vai conseguir deixar o teu amplificador funcional tranquilo. Verifica para ver se ficou tudo certo. O nosso amplificador aqui, ponto de entrada de áudio e alimentação tá ok. E o alto-falante que nós vamos utilizar aqui é um alto-falante original. Eu gosto desses alto-falantes antigos, pessoal. O som dele é um pouco diferente, né? Lembra mais a vitrola, o disco aí e tal. A fita também. Um alto-falante como esse CI aqui, ele... funciona com 16 ohms, então alto-falante de 16 ohms original do televisor ainda. Se você quiser utilizar um alto-falante de 8, 4, 6 e 2 ohms, também pode, ele vai ficar um pouco mais sensível ainda, vai ficar até melhor na realidade. Vamos colocar aqui então nosso alto-falante e vamos testar agora aqui com a alimentação. Então vim com o teste aqui. Minha fonte de alimentação já está plugada numa garrinha aqui e tal. E na garrinha jacaré preta, que é o GND, é lógico. E a garrinha jacaré, nós vamos conectar aqui no fio amarelo, o alto-falante 16 ohms.
Como eu falei, pessoal, anteriormente, às vezes você vai precisar colocar componentes, às vezes você vai precisar tirar algum componente. Sempre tentar seguir o mais próximo possível do esquemático. Por exemplo, este amplificador estava um pouco diferente aí tal do esquemático original. E eu tive que fazer uma modificaçãozinha aqui tal, acrescentar mais um capacitor. Por isso que vai do tato da pessoa, vai de você pegar o jeito. E do capacitor puxar até um lado, porque no projeto do televisor ele estava indo a GND e o projeto é diferente se você tiver SCI. Não vou repassar em mais informações, porque como eu falei para vocês, são informações globais e o que eu fiz aqui no meu CI não vai servir para você, mas as dicas, as alimentação, entrada de áudio é igual para todo mundo. Agora eu vou dar um play aqui no meu notebook, que ele está aqui do lado. Eu vou dar um play nele. E o alto-falante está aqui. Vamos dar um play na musiquinha aqui então. Na realidade já está tocando a música. Eu vou alimentar aqui o meu circuito. Esse circuito aqui ele funcionou com o mesmo 12 volts, tanto no número 1 e no número 9. Deixa eu mudar a música lá para o começo. Nesse projeto aqui eu recomendo você utilizar um alto-falante com SCI aqui, um alto-falante aí que seja diferente de 16 ohms, que seja 8 ohms aí com uma potência um pouco maior, porque o alto-falante é muito fraco. Nós inserimos uma frequência muito alta que ele acaba distorcendo, não por falta de voltagem, mas pela alta frequência. Esse projeto aqui ele é feito para rádios e televisores do estágio da recepção lá da frequência oriunda da captação do sinal das emissoras. Então ele tem alta sensibilidade e é recomendado para televisores mesmo e rádios. Mas aqui você talvez tenha que colocar eu estou mandando áudio direto lá, que não tem capacitor para desacoplamento, eu não coloquei. Então o certo era você colocar e tentar utilizar um alto-falante com uma impedância maior. Então, se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative a notificação para estar recebendo vídeos novos, compartilhe o vídeo para estar ajudando o canal a crescer, deixe aquele fantástico like. Até mais, galera. Tchau, tchau.